Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor e quero compartilhar com você nesse momento um texto da Palavra de Deus com muita alegria, com muito gozo, porque é a Palavra de Deus e é um momento especial que Deus nos concede. E eu quero convidar você, se você estiver com a sua Bíblia perto, se não tiver, pode nos acompanhar. Quero ler em Mateus capítulo 20, que nos fala da parábola dos trabalhadores na vinha. E o texto ele é muito interessante e é muito apropriado para esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, porque o versículo primeiro já nos diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 2: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outras vezes, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Até o versículo 7. E nesse texto, nesse pequeno texto da Palavra de Deus, mas de muito ensino para nós, quero meditar um pouco com vocês agora, e acreditando que Deus vai falar ao meu, ao seu, ao nosso coração, porque Deus fala e quer falar contigo, comigo também nesse momento. O versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante. Então, irmãos, é semelhança, é uma parábola, como de um dono de uma casa, de alguém que tem um sítio, um pomar, uma horta, e sai à procura de trabalhadores. Naqueles dias também era comum, na época de colheitas, os trabalhadores ficarem nas praças, nas portas das cidades, onde poderia ter alguém que pudesse contratar o seu serviço para um dia de trabalho. E naquele contexto também havia um valor de um salário para uma jornada de trabalho de um dia, e é exatamente o valor de 1 denário, como está no versículo 2. E também naquele contexto, o dia começava exatamente às 6 da manhã e ia até às 18 horas, como nós falamos hoje. Muito bem, então é uma semelhança, e que sendo uma semelhança, o texto diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, a um dono de um sítio, a um dono de um pomar que saiu de madrugada. Olha, ele já levantou cedo, de madrugada ainda, antes das 6 da manhã. O dia provavelmente ainda tivesse ainda escuro, mas ele já saiu de madrugada à procura de pessoas para ajudar, trabalhadores para ajudar na sua vinha. E aí no versículo 2 ele disse: olha, e já tendo com os trabalhadores ajustado um salário de um denário, o valor de uma jornada de trabalho. Versículo 2 diz assim: tendo ajustado com os trabalhadores, que ele já achou logo no início do dia, que ele havia encontrado no início do dia, acertou com eles um valor de um trabalho de 1 denário, que era o valor de um dia todo, e mandou que eles fossem para a vinha. Eram suficientes os trabalhadores, então ele mandou que saiu novamente à procura de mais pessoas para trabalhar. E aí o versículo 3 diz que já saiu à terceira hora, o equivalente para nós hoje às 9 horas da manhã. Então, se o dia começava às 6, ele agora estava na terceira hora, por volta das 9 da manhã, viu na praça ainda pessoas desocupadas. E lembrando que isso era momento de colheita, momento de serviço, tinha oportunidade de trabalho, mas tinha pessoas desocupadas, uma vez. No versículo 3, no versículo 4, ele disse: diz-lhe, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. O justo para um dia, uma jornada, para um tempo. No versículo 6, 5, ele diz assim: tendo saído outra vez,
perto da hora sexta, ou seja, já era meio-dia, e da hora nona, às 15 horas, às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma, ou seja, há um trabalho a ser feito, precisamos de pessoas para fazer o trabalho, eu preciso encontrar onde é que tem trabalhadores. Então ele saiu de madrugada, ele saiu às 9 da manhã, ele saiu meio-dia, ele saiu novamente às 3 horas da tarde, e mesmo assim o trabalho não estava sendo concluído. Então ele precisava de mais trabalhadores. Ele vendo o dia passar, ele saiu já no final do dia, no versículo 6 diz assim: e saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, 17 horas, encontrou outros que estavam desocupados, ainda tinha gente desocupada. Então ele pergunta: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Eu com tanto trabalho para fazer, eu procurando trabalhadores, e vocês estão aqui desocupados o dia todo, como assim? Eles respondem: ninguém nos contratou. Como assim ninguém nos contratou? Eu estou procurando para gente, para trabalhar a minha vinha, preciso colher os frutos. Então ide, vão trabalhar, não fiquem parados, não fiquem desocupados. Essa expressão desocupados aparece nesses 7 versículos por 3 vezes. Por 3 vezes as pessoas não se encontraram com o dono da seara, com o dono da vinha que procurava trabalhador. Ele procurou inicialmente às 9 da manhã, depois ele procurou ao meio-dia, depois ele procurou às 3 da tarde, depois ele procurou às 5 da tarde e ainda tinha gente desocupada. Penso, irmão, que nesses dias que estamos vivendo de pandemia, estejamos também com muito tempo ocioso. É provável que nesses dias tenhamos muita gente desocupadas dos seus afazeres laborais, do seu trabalho regular, em função de não poder ir ao trabalho, porque está fechado, está impedido de ir. Outros, porque nos contextos que estamos vivendo, já perdeu o emprego, já não tem mais o trabalho. E outros porque estão talvez enfermos. Então nós entendemos, eu creio que nesse momento tenha muita gente desocupadas. Nesse texto que nós vimos, as pessoas tinham, por pelo menos 3 vezes essa expressão desocupado aparece, as pessoas desocupadas. E aqui eu entendo que há uma demanda, tem uma necessidade, há uma busca por trabalhadores para que o trabalho seja feito. E esse trabalho que eu estou me referindo, como é uma semelhança, é uma parábola, não é o trabalho nosso do dia a dia, dos afazeres domésticos, o fazer o almoço, lavar as louças, arrumar a casa, não, é fazer agora o trabalho de Deus. Nós estamos muitos desocupados da sua atividade regular de trabalho em função do contexto, da circunstância que estamos vivendo. Mas se estamos desocupados, porque estamos impossibilitados de fazer esse trabalho, devemos agora nos alistar na seara, na vinha de nosso Deus, para fazer o trabalho do Senhor. Então Deus está à procura de trabalhadores para fazer a sua obra. E eu quero estimular você, quero convidar você a se envolver, se engajar na obra do Senhor. Quem sabe você retransmitindo esse vídeo para tantas outras pessoas, para despertar trabalhadores, para que nos despertemos para o serviço do Senhor. Então você que está agora recebendo esse vídeo, você tem uma oportunidade de encaminhá-lo para tantas outras pessoas, no sentido de despertar pessoas para o trabalho. E qual o trabalho que nós temos que fazer agora? Orar. Nós temos que fazer agora. A igreja, o templo já pode ser realizarmos cultos, procurarmos dentro da possibilidade, dentro das circunstâncias possíveis, estarmos na igreja, cultuando, orando, ofertando na casa do Senhor, ofertando na obra missionária, evangelizando, se não é possível evangelizarmos nas ruas,
por alguma impossibilidade que temos ainda, que evangelizemos pela mídia, pelas redes sociais. Então o reino de Deus é semelhante a uma vinha, um trabalhador que tem algo para colher, e ele está à procura de trabalhadores. Eu creio que neste momento Deus te achou, Deus me achou e nos alistou, e vai nos pagar com a sua graça para nós fazermos a obra dele. Deus me encontrou, Deus te encontrou. Vamos agora nos alistar, nos envolvermos na seara do nosso Deus, com muita alegria, com muita gratidão, porque fomos contratados, fomos comprados pelo sangue de Jesus para fazer a obra do nosso Deus. Aliste-se, disponha-te a fazer a obra do Senhor. Nós estamos com campanha de oração na igreja, continuando com o propósito de oração de 8 às 9 da manhã, orando. Se você que está nesses dias sem trabalhar, impedido, está desocupado das suas obrigações legais, passe na igreja, venha orar conosco. Vamos tirar um tempo com Deus, uma manhã, uma tarde, uma hora, adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.